Vamos abrir hoje em Neemias. Neemias, nós vamos estudar um pouco a respeito de Neemias. Vamos estudar sobre a reedificação de muros caídos. Nós estamos em dias em que o Senhor deseja reconstruir, ou que seja reconstruído, muros que foram derrubados, cidades que foram destruídas, assoladas, territórios que precisam ser reedificados. E essa reedificação começa pelos muros. Ela não começa por dentro exatamente, ela começa do lado de fora. Esse texto que nós vamos ler agora, em Neemias, ele fala algo que aconteceu depois que Jerusalém foi assolada. Por volta do ano 586, 587 a.C., Israel foi invadido, especificamente Jerusalém foi invadido. E você já deve ter ouvido falar do rei Nabucodonosor. Você conhece esse nome? Um grande rei, um grande império, Império Babilônico, o maior império da época. E Jerusalém foi totalmente devastada, totalmente destruída. Jerusalém é uma cidade com altos muros, uma cidade fortificada, uma cidade próspera, bonita para a época, uma cidade que nós sabemos que é uma cidade especial, uma cidade que está no coração de Deus, uma cidade com toda a história, né? Toda a história do Senhor passa por ali. E a verdade é que essa terra foi assolada, a ponto que os muros foram todos derrubados, as casas, as edificações, os prédios foram totalmente destruídos, e o povo foi levado para a Babilônia. O povo foi levado cativo, o povo virou escravo. E alguns poucos que não foram levados, que fugiram ali para os arredores, passaram então a viver sobre aqueles escombros. Imagine você se Curitiba fosse hoje invadida por uma potência militar. Nós não temos muros físicos na cidade de Curitiba hoje, mas imagine se tivesse muros, e esses muros fossem totalmente destruídos, e as casas, prédios, barracões, grandes construções, pontes, viadutos, igrejas, escolas, hospitais, fosse tudo ao chão, e nós fôssemos levados cativos por esse povo. E talvez alguns que fugiram aí, se esconderam no esgoto, se esconderam ali no meio do mato ali dos bosques, outros que fugiram para a região metropolitana, começassem a viver sobre esses escombros. Esse era o cenário. Era isso que havia acontecido. E muitas vezes na vida, no nosso momento, nós estamos como Jerusalém. Nós estamos com a nossa vida, ou em áreas da nossa vida, arrasados. Nós estamos falidos. Nós estamos em luto. Nós estamos com o casamento quebrado. Nós estamos com filhos em situações difíceis. Nós estamos no ministério em frangalhos. Nós estamos emocionalmente mal. Você fala, mas como? Tinha muros, tinha proteção, estava tudo bem. E já passou por uma fase da sua vida que estava tudo bem, pelo menos aparentemente estava bem, mas você não sabia, e de repente apareceu na tua porta um Nabucodonosor com seu exército, e algo foi destruído, algo foi abalado, algo foi roubado de você. Talvez você mesmo tenha sido levado. Quem já passou por isso aqui em sua vida? São coisas que acontecem nessa vida. São coisas que acontecem. Todos nós podemos passar por isso. Todos nós podemos passar. Nós sabemos que nós temos um grande inimigo chamado Satanás. Nós temos os demônios que estão abaixo de Satanás. Nós temos o inimigo do mundo.
Nós temos o inimigo da nossa própria carne. Nós temos muitos inimigos que tentam assolar, derrubar, destruir aquilo que Deus tem para nós. Você fala assim, cara, eu não sei o que aconteceu. Parece que estava bem. Meu casamento estava bem, meu ministério estava bem, eu estava feliz. Estava ganhando dinheiro. Estava legal na empresa. Nossa, estava tão bom com, sei lá, na mesa da minha família aos domingos, estava tão gostoso, estava tão bem. E de repente vem um golpe. De repente vem uma encrenca, de repente vem uma luta. Você fala, eu não sei de onde vem isso. Eu não sei por que isso aconteceu. Eu sei que hoje eu olho e não tem muros mais. Não tem cidade mais. Como é que a gente se sentiria se isso acontecesse com Curitiba hoje? Como é que a gente se sentiria se isso acontecesse com a nossa casa? Triste. Chateado. Frustrado. Amargurado. É ou não é verdade? Eu me lembro alguns momentos da minha vida do ministério, por exemplo. Eu tenho pessoas aqui que participaram comigo destes momentos de vida. E eu me lembro em tempos em que nós, como pastores de jovens na época, alugava ônibus para ir buscar gente lá em Araucária. A gente estava conversando esses dias com alguns aqui. Pegava os nossos carros, não era só o meu não. Pegava os carros e saía catando jovens por aí. Eu me lembro uma vez, vou abrir aqui a vida do irmão. Eu me lembro de uma vez que o irmão, muito bem intencionado, evangelizando, foi parado aqui no Paládio. Você conhece aqui o Paládio? Carro cheio de jovens. Quem parou? A polícia parou. Porque o carro estava baixo, tinha uns 10, 15 lá dentro. E a polícia parou e falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Tudo piazado, né, Otávio? E falou, estamos indo para a igreja. E o policial falou, abre o porta-malas. E quando abriu o porta-malas, são uns 3 de lá. Verdade. E o policial falou, vocês foram sequestrados? Não, tio, a gente não foi sequestrado. Tempos maravilhosos em que a coisa está fluindo tão solta, tão livre, é tão leve, é tão fácil. Você já passou por isso? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Na empresa você batia meta toda hora. No casamento era só romance, só beijinho, só alegria, só falas bonitas, só cinema, só flores. Momentos assim que eu estou falando. Então, mas eu me lembro que logo após momentos tão maravilhosos como esse, também vieram momentos de muita dificuldade, de muita luta. De você falar, meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso aconteceu? A verdade é, eu e você, nesta terra, temos inimigos, teremos inimigos até os últimos dias. Até que Jesus volte, ou até que nós sejamos levados. Israel, Jerusalém estava desolada. Mas o que houve aqui, queridos? Houve que alguém sentiu a dor daquela perda. Houve que alguém ficou inconformado. Houve que alguém olhou por que Jerusalém foi desolada. E não saiu culpando outros, mas se arrependeu pelo pecado dos outros. Se arrependeu pelos pecados de Israel. Este homem foi Neemias. Neemias, a Bíblia diz que era um copeiro. Ele era copeiro direto do rei Artaxerxes, rei do Império Persa, que veio depois do Império Babilônico. E a Bíblia diz aqui no capítulo 1 que ele estava num momento aqui importante. No versículo 2 em diante, veio Hanani, um dos seus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Isso está em Neemias 1:2. Então lhes perguntei, Neemias perguntou a respeito dos judeus que escaparam
e sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Ele perguntou como é que estava o povo como é que estavam os homens de Judá, como é que estava Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Ele estava numa terra distante, ele também era escravo, mas ele estava numa posição privilegiada, ele estava bem. Aparentemente ele estava bem. Quem serve o rei, está bem ou está mal? Ele estava bem, naturalmente falando. Mas ele falou: eu tenho meus irmãos. Como é que eles estão, Hanani? Como é que está a situação lá? Ele falou: eles estão em miséria. Versículo 3. E eles responderam: os restantes que sobraram no exílio estão na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. E o texto nos mostra, se você continuar lendo aqui até o versículo 7, que aquilo doeu no coração dele. Você já sentiu uma dor por uma perda? Tua ou de alguém que você ama? Um projeto, uma meta, um alvo de vida. Ele sentiu aquela dor. E a verdade é que toda restauração, toda reconstrução de um muro, sim, ela acontece quando nós começamos a nos sentir incomodados pelas perdas. Talvez eu tenha alguém aqui que está no momento de perdas financeiras. Seus muros financeiros acabaram. E talvez você está um pouco em luta, está um pouco em crise com isso. Deixa eu te falar uma coisa, esse é o primeiro passo para a reconstrução de um novo tempo na tua vida. Porque muitas vezes nós vemos os muros derrubados, vemos Jerusalém destruída, mas não sentimos nada. Tanto faz, tanto fez. Ah, não. Se a minha esposa quiser ir embora, ela que vá. Ah, não, meu filho não tem mesmo jeito, pastor. Eu acho que o negócio dele é o inferno mesmo. Estou exagerando aqui para que a gente possa entender que quando nós estamos passando por momentos difíceis, é natural e até saudável que aquilo mexa conosco para nos levar a uma posição de reação, a uma posição de atitude, a uma posição de, por não estarmos conformados, buscarmos novas soluções, buscarmos novas saídas. Até quando vamos ficar sofrendo pelos muros que se foram e não faremos nada? Eu creio num Deus que é um Deus de atitude. Um Deus que enviou o seu Filho para que o seu Filho morresse por nós. Sabe o que é isso? Atitude. A fé sem obras é morta. E a primeira pergunta que eu tenho para nós hoje é: estamos inconformados? Ou já nos conformamos com as perdas que tivemos? Ah, é assim mesmo, né? Toda igreja é assim. Ah, faz parte. Ah, toda família tem problema, né, pastor? Sabe como é que é? Não. Eu e você podemos construir em Deus uma história diferente. Eu e você podemos, sim, sentir as dores, mas não ficar paralisados. Uma pergunta. Será que era só Neemias que sabia que os muros foram derrubados? Neemias foi quem se importou. Neemias foi quem arregaçou as mangas. Neemias não desistiu de Israel, não desistiu de Jerusalém. Neemias não desistiu dos projetos de Deus para o seu povo. Neemias não ficou murmurando, não ficou se lamentando. Neemias não ficou chorando. Neemias assumiu um posicionamento, isso está aqui no texto. Aqui no versículo 4, quando eu vi essas palavras, eu me sentei e chorei.
lamentei por alguns dias. Tem situações difíceis que sim, nós choramos. Mas olha o que ele fez logo em seguida. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Se você precisa reedificar algum muro, ore, jejue, busque ao Senhor. Aqui diz que ele foi confessar o pecado de Israel, porque sabia que Israel tinha pecado. Sabe o nome disso? Quebrantamento. Ele assumiu os pecados de Israel como se fossem dele. Senhor, nós pecamos! Senhor, nós pecamos! Toda restauração verdadeira, ela passa por arrependimento. Como assim, pastor? É verdade. Porque se eu erro, por exemplo, com a minha esposa, peço perdão, mas não me arrependo, o que vai acontecer de novo? Daqui a pouco eu vou errar de novo. Eu vou pecar com ela de novo. O arrependimento é o que traz transformação. Então toda grande obra, toda reconstrução, todo milagre ele passa por sentirmos a dor, mas não ficarmos paralisados nela. Neemias 2, 1:2-7. Quem tem passado por dias de dores aqui? Quem tem passado por dias de luto, de perdas, em que você olha e vê desolação em alguma área da sua vida? Irmão, não fique nas dores. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Não desista dos sonhos de Deus. Não desista, porque há muros para serem reedificados. A pergunta é, quem vai ficar apenas olhando e contemplando os muros caídos? E quem vai se levantar para reerguer estes muros? Eu tenho maridos, eu tenho esposas, eu tenho filhos, eu tenho profissionais, eu tenho servos, eu tenho ministros aqui que estão dispostos a sim chorar porque houve perdas e derrotas, mas a também interceder, também levantar-se, também arregaçar as mangas para fazer algo novo. Amém? Esta é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Porque muros caem, mas muros precisam e podem ser edificados novamente. Segunda coisa, toda reedificação, ela precisa de um projeto de fé. Todo muro para ser reerguido, ele precisa de fé. De um plano, de uma ação. Puxa, esse muro caiu. Doeu, os inimigos entraram. Levaram escravos. Precisamos recomeçar. E agora? A Bíblia diz em Neemias 2:4 que Neemias não saiu reedificando na louca o muro. Diz que ele pediu para o rei Artaxerxes. Quantos querem que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, autorize você a pôr a mão na massa? Amém? Ele pediu autorização. Dos versículos 7 ou 8, ele pediu cartas. Ele pediu liberação. Ele pediu autoridade espiritual para ir lá fazer o que ele tinha que fazer. Que o Senhor nos revista de toda a graça, toda a unção, toda a autoridade para fazer o que nós temos que fazer. Que luta que você precisa lutar pela sua casa? Pede a autoridade do Senhor para isso. A Bíblia fala de alguns homens que foram expulsar demônios e que apanharam dos demônios. Por quê? Porque não tinha autoridade espiritual para aquilo. Porque não entendiam o que estavam fazendo. Porque não sabiam o que tinha que fazer. Mas ao Senhor que reveste os seus e que nos prepara, nos autoriza para prosperarmos novamente. Eu peço a Deus que envie cartas dos céus, liberando a sua vida para grandes coisas nesses dias.
em nome de Jesus. Ele recebeu as cartas. A Bíblia diz em Neemias 2, do 11 ao 15, então cheguei a Jerusalém. Ele foi na hora certa. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com alguns poucos homens que estavam ali comigo. Não declarei nada a ninguém. Sabe por que às vezes os nossos muros ficam caídos? Porque a gente sai contando por aí o que vai fazer. Às vezes a gente abre a boca demais. Eu me lembro quando, na época, eu passei em engenharia na Federal, que era um grande sonho que eu tinha na minha vida. E eu fui todo feliz contar para uma pessoa, porque eu tinha pago um grande sacrifício na época para passar na Federal. Aquele sistema antigo ainda de vestibular e tudo. 6 meses estudando feito louco. E eu fui todo animado falar com um amigo, um irmão da igreja na época. E eu falei, fulano, passei na Federal, passei em engenharia. E ele disse, que bom, pena que tem pouco emprego hoje em dia. Aquela bexiguinha. Às vezes a gente conta para quem não deveria algumas coisas. Nem todo mundo tem a fé que você tem. Nem todo mundo tem o chamado que você tem. Nem todo mundo tem a maturidade que você tem. Nem todo mundo tem o entendimento, a experiência, a sabedoria que você já alcançou. Cuidado! Ele foi em silêncio, quietinho. E diz aqui no versículo 13, de noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, né, que eram portas, e ao portão do montouro, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Sabe o que quer dizer isso daqui? Meça os danos. Mensure o tamanho do problema. Tem coisa, irmãos, que é desse tamaninho, mas porque a gente não sabe direito, parece um troço desse tamanho. Quer ver? Pastor, estou endividado, meu Deus do céu! Ah! Quanto você deve, meu irmão? Não sei. É porque você não sabe. Eu tenho até medo de descobrir. Como é que tu vai resolver esse muro caído? Muitos homens não vão no médico. Fui fazer um check-up cardiológico esses dias. Estou lá conversando com os homens que iam fazer também. E o cara falou assim, nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui. Porque como dizem, a gente só fica doente quando a gente vai no médico. Como quem diz, é melhor nem ir, porque se eu tiver alguma coisa eu não quero nem saber. Quantos morrem por isso? Quantos ficam doentes, sério, por isso? Meça os danos. Puxa, eu estou com dificuldade com o meu filho. Que tamanho que é essa dificuldade? Como é que eu vou encontrar a resposta se eu não sei a pergunta? Estou com dificuldade no meu casamento. Qual é a dificuldade? Em que área? Talvez para a mulher seja um problema, talvez para o marido seja outro. Puxa, meu ministério não está fluindo. Começou a arranhar, começou a enroscar, começou... O que está enroscando? Está tudo ruim. Será que está tudo ruim? Será que deu tudo errado? Ou nós temos 100 coisas boas e uma não está dando certo e a gente se desespera? Qual é a medida do dano? Eis que Neemias foi fazer. Né? Isso que Neemias foi medir. Qual é a febre? Qual é o real problema? O que eu tenho que resolver? Eu vim aqui para isso, eu tenho disposição, tenho coração, tenho força, Deus me chamou para isso. Mas isso o quê? Às vezes o casal tem que sentar e conversar para entender qual é o problema. Isso é medir o problema. Às vezes a gente está sofrendo, querido. Pecado. Está preso, está amarrado. Precisa medir.
Até onde você foi? Para que possa se arrepender, para que possa encontrar o ponto de resposta para mudar isso. Qual é a questão? Neemias 2, 16 a 18. Neemias 2, de 16 a 18. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido e nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia lhes declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Boquinha fechada. Boca fechada não entra? Não está na Bíblia, viu? Só para deixar claro, isso aí não é versículo, viu? Mas Neemias sabia disso, mas olha o 17. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém está em ruína e seus portões destruídos pelo fogo. Venham! Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Quem são as pessoas que você precisa chamar para resolver esse problema? Às vezes a gente chama as pessoas erradas. A pessoa está com um problema no casamento. E aí ela vai pedir um conselho para resolver o casamento com quem? Com quem está no 5º casamento. Provavelmente não será um conselho muito adequado. Estou com um problema nas finanças, vou pedir conselho para quem? Para quem deve 100 mil reais na praça. Cuidado, cuidado. Estou em crise, vou pedir conselho para quem? Para quem está com a mesma crise que eu. Mesmo problema que eu. Se a pessoa está em crise, assim como eu na mesma área, provavelmente ela também não sabe a resposta. Ela também não está conseguindo reedificar este muro. Neemias chamou as pessoas certas para a obra. Falei aqui semana passada de ambientes. Quem ouviu essa mensagem? Aqui no YouTube, ouça essa mensagem, é uma mensagem importante. Aqui Neemias estava selecionando o ambiente certo, as lideranças certas. Versículo 18. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Ele falou com as pessoas certas, sim ou sim? Ele falou com quem podia resolver, ele falou com quem tinha autoridade, ele falou com quem tinha experiência, ele falou com as pessoas que poderiam de fato fazer a diferença. Olha qual foi a resposta deles. Então eles disseram, vamos nos preparar e recomeçar, e começar a reconstrução. Amados, se tem pessoas que às vezes falam o que nos puxa para baixo, tem pessoas que nos puxam para cima. Tem pessoas que exalam fé, tem pessoas que exalam respostas do alto. Tem pessoas que elas podem nos ajudar em nossas demandas, em nossas necessidades. Neemias, depois de sondar, ele planejou. E uma parte chave do planejamento foi trazer para perto aqueles que poderiam fazer a diferença. Quantas vezes a gente traz para perto quem não pode nos ajudar? Quem já fez isso aqui na vida? Eu já fiz isso já algumas vezes. Algumas vezes. Me lembro agora de Jó, quando estava ali com um caquinho de telha, coçando ali as suas feridas. Que coisa, né? Quem eram aqueles que estavam perto de Jó naquele momento? Eram aqueles que o animaram? Eram aqueles que o incentivaram? Eram aqueles que criam no milagre, no favor de Deus na vida dele? Não. Eram aqueles que inclusive o acusavam de estar em pecado, de ter errado.
Nós precisamos entender isso. Eu tenho uma obra para fazer, o Senhor me chamou para algo. Eu preciso projetar isso, eu preciso pela fé enxergar isso, eu preciso pela fé me posicionar para isso. Para realizar o que Deus me chamou para fazer. Terceiro princípio. Toda boa obra enfrentará oposição. Todo bom projeto, tudo que é nobre, tudo que é louvável, tudo que é bonito, tudo que é bom, vai ter oposição. Alguém fala assim, vou ficar casado até o final da minha vida. Sempre vai ter alguém que vai falar, você não sabe o que é bom. Porque tudo que é bom tem oposição. Não foi diferente. Neemias estava ali respondendo o chamado de Deus. Neemias tinha uma grande obra para fazer, como eu tenho e você tem para fazer também alguma grande obra. Mas não é porque a obra é nobre que ela vai atrair apenas favor, que ela vai atrair apenas oração, que ela vai atrair apenas incentivo, que ela vai atrair apenas acolhimento. Muitas vezes uma obra bonita, um projeto de Deus, algo realmente dos céus, muitas vezes atrai inimigos. Lembre quem são os nossos inimigos? O diabo, a carne e o mundo. Escute, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Eu sabia. O pastor está falando da minha sogra. Não estou falando da sua sogra, não. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Você não entendeu a piada, né? Neemias capítulo 2, versículo 10. No meio disso tudo, olha o que aconteceu. Sanbalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso. Ficaram sabendo o quê? Que Neemias estava lá para reconstruir os muros. Só que aqui diz assim, isto não lhes agradou nem um pouco. Se alguém tivesse interessado no bem dos filhos de Israel, toda vez que eu e você estivermos interessados em fazer bem para os filhos de Deus, isso vai desagradar muito o inferno. Vou dar aulinha lá para as crianças. Vai ter oposição para você não ir. Vou abrir um GC. Vai ter oposição para você não abrir. Vou evangelizar na escola. Vai ter alguma oposição, vai ter alguém, algo lá, não gostando de você fazer aquilo. Vou ajudar na reforma aqui do prédio. Vou ofertar, vou ajudar aqui que eu estou vendo que tem coisa. Meu Deus, vou dar uma oferta aqui, vou ajudar nisso. Vai ter oposição para você não fazer isso. É espiritual, é natural. Versículo 19 de capítulo 2 também. Porém, quando Sanbalate, o Eronita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram. Quantos gostam aqui de ser desprezados? Não? Quantos gostam de ser apoiados, incentivados? Deixa eu te falar uma coisa. Não fique esperando apoio para entender que algo é de Deus. Muitas vezes, muitas coisas são de Deus. Mas nós esperamos validação dos homens. Nem sempre a validação dos homens virá. Mas se é de Deus, vá em frente. Não se estremeça. Não se canse. Não pare a boa obra que você tem por fazer na sua vida. Eles zombaram. Eles falaram mal. Eles começaram entre eles a fazer um grupinho ali, uma fofoquinha ali. E começaram a questionar, começaram a falar, quem que esse cara acha que é? De onde que vem esse cara? Como é que ele vai fazer isso? Não vai fazer não. Não, isso aí não vai dar certo não. Diz aqui, versículo 19 ainda.
O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Versículo 20. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Irmãos e irmãs, nós somos apenas instrumento do que Deus quer fazer. Ponha sua mão, não pare por causa dos outros. Não desista do seu chamado, não desista do seu ministério por causa de homens, por causa de situações, por causa de coisas. É Deus quem fará este projeto ser bem sucedido. Você pode dizer amém com fé? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Ele é quem fará. Ele é quem fará. Ah, estão duvidando. Não pare por isso. Estão questionando. Não importa. Ah, alguém falou mal. Vai para frente, toca a vida. Continue. Continue. Os inimigos, as vozes do maligno, muitas vezes elas vêm na nossa mente, no nosso pensamento. Oposições espirituais. Como é que se vence oposições espirituais? Oração. Jejum, palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são espirituais. Alguém já falou pra gente assim: ah, mas tudo é oração agora? É, tudo é oração. Ah, mas tudo é Bíblia? Sim, tudo é Bíblia. Porque essas são as armas do crente. É assim que nós prevalecemos. É assim que nós lutamos as lutas do Senhor. Quarto princípio, para reedificar os muros, cada um de nós deve trabalhar duro e lutar as lutas necessárias. Tem uma frase no hino nacional brasileiro que ela é muito romântica e bonita, mas ela é muito perigosa e não deve estar enraizada no nosso coração. Que é aquele trecho que fala sobre berço esplêndido. Lembra dessa parte da canção ou não? Irmãos, reconstruir muro fala de trabalho. Você já ouviu falar aquela frase? Também não está na Bíblia. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Ah, eu quero abrir uma empresa, pastor. O que você está fazendo? Nada, mas eu quero muito. Esse muro vai continuar caído. Você pergunta para o outro: quero abrir uma empresa, o que você está fazendo? Estou guardando dinheiro, estou estudando, estou fazendo cursinho, estou fazendo uma mentoria, estou fazendo um estágio, estou me preparando. Vai levar ainda 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas eu já estou no caminho do que eu tenho que fazer. Hoje não tem vestibular, né? Como era do meu tempo, mas tem Enem. Quero muito passar no Enem, pastor. Quero entrar na Federal, quero entrar não sei aonde, não sei o quê. Você está estudando? Trabalho. Como é que nós vamos alcançar as almas que o Senhor quer trazer para esta casa? Vamos orar? Sim? Sim. Mas vamos aos 4 cantos dessa cidade também falar do amor de Deus. Neemias sabia que precisava trabalhar. Trabalhar, o trabalho é honroso. Todo o capítulo 3 fala que depois que os líderes ali se comprometeram à obra, as famílias iam arrumando, cada família arrumando um pedaço do muro, cada família arrumando um pedaço do muro, cada família arrumando um pedaço, cada um ia fazendo a sua parte. Não, pastor, se a minha esposa quiser mudar as coisas aqui em casa, ela que mude. Não, meu irmão. Muda você a sua parte. Irmã, muda você a sua parte. Qual que é o problema? Às vezes nós não fazemos a nossa parte, mas nós queremos que o outro faça a parte dele. E se possível, faça a nossa também.
Ah, não, isso daí o pastor tem que fazer. Não, isso aí o pastor tem que fazer. Tem coisas que o pastor tem que fazer. Tem coisas que o pastor não tem como fazer. Por isso nós somos um corpo. Porque cada órgão, cada membro precisa ser responsável por uma parte do todo. Nem todo mundo é coração. Já pensou um corpo só de coração? Não ia dar certo. Nem todo mundo é cérebro. Nem todo mundo é pé. A pessoa, se todo mundo fosse cotovelo, não ia dar certo. Mas tem que ter cotovelo, tem que ter pé, tem que ter coração, tem que ter rim, tem que ter cabelo. Alguns menos, outros mais, mas tem que ter cabelo. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte dentro daquilo que Deus está nos chamando para fazer. Neemias capítulo 4, versículo 6. Neemias capítulo 4, versículo 6. Assim reconstruímos a muralha. E toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Você está procurando uma promoção? Você está procurando aumentar os teus ganhos? Acorda com ânimo. E vai com ânimo para a empresa. Você vai produzir mais. E um muro novo vai ser edificado na tua vida lá. Qual que é a incoerência? Muitas vezes nós caímos no tropeço do desânimo. E quando entramos, eu quero falar para você que desânimo faz parte para todo mundo. Ah não, eu vejo o pastor ali, eu acho que ele nunca desanima na vida. Você que não sabe. Mas qual que é o nosso desafio? É sair rapidamente numa postura de fé. Porque é um trabalho para ser feito. Mulher, se o seu marido ainda não é do Senhor Jesus, há um trabalho para ser feito na vida dele, um testemunho, há uma semeadura para ser feita para este homem se converter ao Senhor. Tenha bom ânimo. Pai, mãe, seu filho ainda não converteu, esse muro está caído. Existe um trabalho a ser feito. Não desista dos seus filhos. Não desista. Eu tenho 3, gente. Algumas vezes minha esposa falou assim, sabe, correção, de corrigir as coisas. Falou assim, não desista. Não desista. E quantas vezes a gente desiste? A gente não fala, estou desistindo. Mas a gente arruma um outro argumento. Não, é que meu tempo aqui acabou. É que... Não desista. Não desista. Hoje, em nosso meio evangélico, o índice de separação é quase tão grande quanto no mundão. Isso não jamais deveria ser assim. Por que estamos desistindo tão fácil? Por que estamos desistindo do chamado que Deus nos deu? Não, Deus me chamou para pregar. Então não desista. Não, Deus me chamou para tocar. Então não desista. Porque é um trabalho para ser feito. Mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Nosso Senhor venceu o mundo. E nele nós vamos vencer também. Nele nós vamos vencer também. Neemias capítulo 4, versículo 13. Então pus o povo por famílias. Cadê as famílias do Senhor Jesus aqui? Famílias, quero falar para vocês. Há uma posição espiritual para as nossas famílias dentro da obra do Senhor. Casais, deem as mãos aí. Tá com seu filho e dá um abraço nele, dá um abraço nela. Amassa ele, amassa ela aí. Há um chamado de Deus para as famílias. Há um chamado de Deus para as famílias. Quero repetir isso. Então pus o povo por família, nos lugares baixos e abertos,
por detrás da muralha com suas espadas e suas lanças e os seus arcos. Versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra. Cadê os homens aí, trabalhadores na obra? Amém? Sábado tem conferência de homens, senhores. 2:30 da tarde. E a outra metade que não estava na obra, estava fazendo o quê? Estava em casa descansando? Estava em casa dormindo? Todo mundo suando a camisa e eu estou lá em berço esplêndido? Não! Diz aqui que enquanto metade dos homens trabalhava, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Cadê os chefes aqui da casa do Senhor que vão empunhar armas para lutar as lutas de Deus e fazer a obra do Senhor, fazer os muros serem reedificados? Amém? É tempo de guerra. É tempo de guerra. Erguer muros exige trabalho e luta. Trabalho e luta. Se a obra do Senhor fosse fácil, qualquer um faria. A obra do Senhor inclui sacrifícios. Não posso enganar vocês. Erguer muros, lutar por nossas famílias, lutar pela vida, reconstruir projetos derrubados, vai exigir suor, vai exigir arregaçar a manga, vai exigir uma segunda milha, vai exigir tentarmos de novo, acreditarmos de novo, vai exigir mudança de rota, mas sim, avanços. Encerrando, este muro foi reedificado. Esta obra foi concluída. Esta obra rapidamente. Um muro que levou muito tempo para ser construído. Quando houve unidade. Quando todos se uniram em volta de um projeto. Quando Deus estava à frente com eles. E eles fizeram o que tinham que fazer. Rapidamente o muro aflorou de novo. E onde tem muro tem proteção. Onde tem muro a cidade pode ser reconstruída. Onde tem muro os inimigos não entram. Onde tem muro, a graça, a liberdade, a paz dentro. Porém, não é porque os muros estavam prontos que estava tudo completo. Neemias capítulo 7, versículo 1 a 4, diz assim: depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, foram estabelecidos porteiros, cantores e levitas. Porteiros, cantores e levitas. Depois que você colocar a casa em ordem, depois que o seu casamento estiver curado, seu ministério estiver restaurado, suas finanças forem transformadas, sua saúde revigorada, depois que os muros forem reedificados, mantenha vigilância para que esses muros não caiam de novo. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que se talvez você caiu por causa das drogas e tem caído por isso, quando você superar isso, ponha guardas para te ajudarem a não cair de novo. Não vá nos mesmos lugares. Não ande com as mesmas pessoas. Se conheça. Faça a coisa certa. Peça ajuda. São guardas. Talvez o guarda, sabe quem é às vezes? É a esposa.
Tem marido que gasta demais, não pode ficar com a carteira. E aí o casal tem problema na área financeira. Pode ser a esposa também, viu? Às vezes é a esposa que tem dificuldade de segurar um pouquinho. E às vezes o guarda é o marido. Ah, mas o dinheiro é dos dois. O dinheiro é dos dois, mas o guarda é o marido. Ou o guarda é a esposa. Vocês estão entendendo? Toda obra reedificada precisa de proteção para não ser destruída de novo. Que área da sua vida que caiu e que você precisa reconstruir? No dia que chegar a bênção, no dia que chegar a vitória, ponha guardas. Pastor, eu sou tentado pela internet. Estou tendo problemas com isso. Ponha guardas nisso daí. Se proteja. Santidade exige vigilância. Reconstrução duradoura exige louvor e adoração. Por isso os levitas. Sabe algo que não pode sair, irmãos, nunca do nosso radar? Gratidão por tudo que Deus já fez por nós. Muitas vezes nós começamos a cair, nós começamos a fracassar na nossa vida, na nossa jornada, porque já não agradecemos pelo que temos, só reclamamos do que não temos. Seja um adorador. Agradeça pelo que Deus já te deu. Agradeça. Talvez ainda acham rachaduras nos muros. Talvez esse muro ainda precise de cimento, calfino, tinta fresca para ficar 10. Mas você já tem um muro reedificado. Adore o Senhor pelo que você tem. Talvez as coisas ainda não estão fluindo 100%. Escuta, olha para o pastor. Por favor, olha para mim. Não jogue fora o que você tem por causa daquilo que você não tem. Vou repetir, não jogue fora o que você tem por causa daquilo que você não tem. Que isso, pastor? Falta de adoração, falta de gratidão. Por isso a gratidão nos protege. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu olho essa igreja. Eu olho tudo que Deus tem feito aqui entre nós. E eu vejo várias coisas que nós não temos. E a certeza que eu não sou cego. Muitas e muitas coisas que nós ainda não temos. E algumas nós perdemos, inclusive. Mas quando eu olho o que nós temos, para quem não tinha nada, eu não estou falando do prédio, estou falando da igreja do Senhor. Para quem não tinha onde congregar, eu passei por isso, eu não tinha onde congregar uma fase da minha vida. Apesar de não termos várias coisas aqui, e eu creio que nós nunca teremos tudo, até por proteção divina, Deus nunca vai nos dar tudo. Mas quando eu olho tudo que Deus já fez por nós, meu coração se enche de extrema gratidão e alegria. E como isso me abençoa, como isso me ajuda, como isso me protege a louvar ao Senhor. E por fim, eu quero convidar você a ficar de pé. Escute. Deus usa pessoas comuns para obras extraordinárias. Temos mães comuns aqui? Não? Só mães excepcionais? Temos maridos e homens comuns aqui? Você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, você come marmita, você pega a fila do trânsito, você tem boleto, você vai no barbeiro do bairro mesmo, que é mais barato. Quem é um homem comum aqui? Um homem comum. Eu sou um cara comum. O que eu tenho de mais? Nada. Eu sou um cara comum. Quantas pessoas internacionais nós temos aqui, famosas em todo mundo? Mais de 100 milhões de seguidores. Quem aqui? Levanta a mão aí. Gente, com todo o amor, nós somos comuns.
Ai, pastor, eu sou especial. É verdade, mas isso é comum também. Sabe qual a grande notícia disso? Deus usou um simples copeiro para fazer uma obra maravilhosa que glorificou a Deus. Não olhe para a sua capacidade. Não olhe para a sua vida. Deus usou famílias simples que estavam pobres, devastadas e escravas. Mas famílias que reedificaram muros que estão até hoje. Sabe aqueles muros que você vê lá, até hoje, lá pela TV? Aquilo lá foi isso aqui. Aquelas muralhas que tem em Jerusalém, até hoje estão lá, não caíram. Foram feitos por quem? Pelos grandes arquitetos do mundo, pelos grandes engenheiros, pelos bilionários. Não, foram feitos por homens e mulheres nas mãos de Deus. Está lá a obra. Não cai, está lá. Deus usa quem se dispõe. Deus não usa aqueles que têm as melhores condições. Pastor, mas como é que eu vou resgatar meu casamento? Não tem condição nenhuma. Não é você, é Deus. Pastor, como é que eu vou reconstruir minhas finanças? Olha aqui, ó. Nunca devi tanto. Não é você, é Deus. Pastor, meu ministério está em frangalhos. Olha, estava tão bonito, estava florescendo, estava dando fruto, estava indo tudo bem. Está na lona. Não é você, é Deus que vai fazer isso através de você, mas Ele que vai fazer.